Capítulo 501 a 502. Depois de ouvir o termo filho, Mui recuperou um pouco da sanidade e olhou para Fujin com uma expressão incompreensível. Fujin apontou para Satori, que estava ocupado desviando dos ataques de areia de ferro, e disse: "Você não quer que seu filho, Muku, permaneça sempre assim, certo?" Entretanto, Mui parecia incapaz de aceitar algo e balançou a cabeça. "Não, esse monstro não é meu filho Muku." Enquanto controlava a areia de ferro para resistir à chuva de penas afiadas disparadas por Satori, Fujin disse em um tom neutro: "Você vai se enganar, Mui? Este aqui sabe que você sabe que ele é seu filho, Muku." Ouvir o tom neutro de Fujin fez com que Mui não conseguisse argumentar. Ele finalmente olhou para baixo com a cabeça baixa e suspirou. "Sim, seu ódio por mim era tão claro, e eu sou o único responsável pelo que meu filho teve que passar." Fujin continuou: "O mundo dentro da caixa da felicidade suprema não é diferente do inferno. Seu filho foi torturado por essa escuridão repetidas vezes, até que todas as emoções que antes o atormentavam se tornaram vagas. Agora, ele não sente nada, exceto medo. Ele pode ter mudado para se tornar o que você vê na sua frente, mas o fato de que ele é seu filho Muku é inegável. E atualmente, somente você é capaz de libertá-lo dessa escuridão. Você vai apenas sentar com culpa e assistir seu filho não apenas agir como um monstro, mas ser um monstro, ou você vai ajudar seu filho a se livrar do controle da caixa da felicidade suprema e libertá-lo dessa escuridão. Esta é sua última chance de compensá-lo." Fujin mentiu calmamente e sem qualquer culpa. Uma vez dentro da caixa da felicidade suprema, não há escapatória. Mesmo que Mui consiga derrotar Satori e fazer seu filho voltar, Muku simplesmente retornaria para dentro da caixa da felicidade suprema. Mas Fujin não teve escrúpulos em enganar Mui porque ele precisava despertar o espírito de luta de Mui. E assim como Fujin esperava, sob os efeitos de seu toque no jutsu de baixo nível, a cor dos olhos de Mui mudou. Ele se levantou e olhou para Satori com uma expressão determinada. Era como se ele quisesse fazer tudo o que pudesse para compensar seu filho, Muku. Notando a mudança de Mui, Fujin sob sua máscara sorriu e observou o estado atual de Mui. O ferimento que ele sofreu nas mãos de seu filho é bem leve comparado ao que ele sofreu no Canon. Há duas razões por trás dessa mudança. A primeira é obviamente porque ele recebeu o tratamento oportuno de Tsunade, e a segunda razão é que o Muku atual é muito mais jovem do que no cânone. Por causa de sua pouca idade, sua altura também não é alta o suficiente. Portanto, o buraco que Muku perfurou no peito de Mui não atingiu seu coração, e assim, Mui conseguiu sobreviver. Ao ver Mui se levantar, Satori rugiu de raiva. "Droga! Por que você ainda não morreu?" Ouvindo o rugido furioso de Satori, Jiraiya e Tsunade se entreolharam com os olhos arregalados, e ambos tiveram o mesmo pensamento em suas mentes. Satori não consegue sentir esse homem ferido. A raiva e o choque de Satori mostram claramente que ele não consegue perceber Mui. E se ele não consegue perceber Mui, então ele não pode prever as ações de Mui. Embora não saibam qual é a razão por trás dessa anomalia, tanto Jiraiya quanto Tsunade entendem que o homem ferido na frente deles é provavelmente a única pessoa atualmente em Konoha que pode lidar com Satori. Depois de perceber isso, os dois não conseguem deixar de olhar para Fujin, que resgatou Mui, com uma expressão incrédula, ao mesmo tempo em que sentem profundamente que a Matsukami é uma organização muito estranha, imprevisível, acima de tudo, misteriosa. Fujin obviamente não se importou com as expressões incrédulas de Jiraiya e Tsunade. Em vez disso, ele estava focado em Mui e Satori. Como pai de Muku, Mui não tem o menor medo de Muku, nem qualquer traço de blandlusta em relação ao seu filho, Muku. Portanto, atualmente, ele é uma das poucas pessoas vivas que podem ignorar as habilidades especiais de Satori de reagir instintivamente ao medo e à sede de sangue. Ao mesmo tempo, Mui é especialista em jutsu de aprisionamento, então, desde que lhe seja dada uma oportunidade adequada, apenas um golpe dele é mais que suficiente para resolver a ameaça de Satori. Mui olhou para Fujin e perguntou: "O que devo fazer?" Neste momento, o rosto de Mui não era mais um murcho. Havia esperança, seus olhos estavam cheios de perseverança e ele estava determinado. Ao mesmo tempo, seu estado psicológico também retornou ao que um jonin de elite deveria ter. Mas, apesar de tudo isso, ele precisava de alguém para lhe dizer o que fazer, e para Mui, Fujin se tornou esse alguém. Como Mui precisava de alguém para lhe dizer o que fazer, Fujin fez. "Você só precisa fazer o que você faz de melhor." Após uma pausa, Fujin continuou: "Isso criará uma oportunidade para você." Falando assim, as asas de areia de ferro atrás das costas de Fujin se abriram e ele voou mais alto. Antes, ele sabia que não tinha uma boa maneira de lidar com Satori, então Fujin nem usou 20% de sua força total. Suas ações naquela época eram muito conservadoras, principalmente procrastinando e atrasando Satori. Mas a situação neste momento é diferente. Agora ele tem um bom método para lidar com Satori. Então ele deve usar mais de sua força para criar oportunidades para Mui desferir um golpe efetivo em Satori. Com essas intenções, Fujin bateu palmas. Aplausos. Imediatamente depois, uma quantidade incrível de areia de ferro surgiu do chão, avançou em direção ao céu a uma velocidade espantosa e rapidamente cobriu todo o céu acima de Konoha com uma cortina de areia de ferro. Olhando para a areia de ferro negro que cobria todo o céu acima da vila, os olhos de Jiraiya tremeram e ele não conseguiu evitar murmurar, surpreso: Esse cara não usou toda a sua força antes." Tsunade também olhou para Fujin flutuando no ar com uma expressão vigilante.
e reclamou com Jiraiya. Em termos de inteligência sobre sua performance em toda sua aparência, esse Magnet Release Ninja de Amatsukami não é bem comum? Então como é que eu estou vendo essa cena? As palavras de Tsunade também lembraram Jiraiya do que Yuga Kuroto e Uchiha Shizui disseram naquela época. O membro da Amatsukami com máscara de vento era superior a Omuzubi e Suijin em termos de autoridade, então suspeitamos que ele seja mais forte que Omuzubi e Suijin. Naquela época, Jiraiya e os outros estavam bastante duvidosos da declaração de Yuga Kuroto e Uchiha Shizui sobre o usuário da liberação magnética ser mais forte que Omuzubi e Suijin. Mas agora que ele vê a força de Fujin com seus próprios olhos, Jiraiya não pode deixar de se perguntar se esse é realmente o caso. E não apenas Jiraiya ou Tsunade. O mesmo pensamento está passando pela mente de todos os shinobi de Konoha enquanto eles olham para o céu com expressões chocadas. Até onde eles podiam ver com os olhos, tudo o que viam era areia de ferro cobrindo o céu. Era como se não houvesse fim para isso. Pela janela de seu escritório Okage, Sarutobi Hiruzen olhou para a cortina de areia de ferro cobrindo toda a vila e imediatamente ordenou a Ambu: aumente o nível de ameaça deste usuário de liberação de magnético de Amatsukami. Ele realmente é como o relatório de Eagle e Cat disse. Ele tem o poder de destruir uma vila shinobi inteira sozinho. De volta ao campo de batalha, Satori também percebeu que a situação não era boa, e imediatamente mergulhou e deslizou em direção à Caixa da Felicidade Suprema. E tentou escapar da vila depois de levantar a caixa com as duas mãos. No entanto, assim que ele pegou a caixa, sua figura estagnou de repente. Confuso e com medo, Satori olhou para baixo apenas para perceber que o fundo da caixa estava preso há muito tempo pela areia de ferro negra e firmemente pregado no chão. Então não importa quanta força ele use, não faria diferença. Tsunade notou a expressão assustada de Satori e estalou os dedos com uma expressão cheia de ira. Você ainda quer escapar depois de matar tantos de nós? Ao dizer isso, ela pulou bruscamente e voou em direção a Satori a uma velocidade incrivelmente rápida. Satori não teve escolha a não ser abandonar a Caixa da Felicidade Suprema e imediatamente bateu suas asas para voar alto no céu, evitando o soco mortal de Tsunade, fortalecido pelo chakra. Mas quanto mais alto Satori voava, mais perigo ele corria, pois mais perto estava da cortina de areia de ferro. Fujin não desperdiçou nenhuma oportunidade e imediatamente abaixou a mão, descida da cortina de areia de ferro. Com base na experiência de Fujin, mesmo que Satori possa reagir ao medo e à sede de sangue, há apenas um limite até o qual ele pode se esquivar. Se o oponente for rápido o suficiente, e a frequência de ataque do oponente for rápida e inteligente o suficiente, então Satori também ficará preocupado. Portanto, Fujin sente que se ele usar toda a sua força, ele será capaz de derrotar e matar Satori facilmente. Claro, Fujin não usará toda a sua força para lidar com Satori quando ele tem um método melhor e mais fácil de lidar com ele sem revelar toda a sua inteligência. Afinal, Nagato e Obito da organização Akatsuki ainda estão escondidos em algum lugar. Diante da cortina de areia de ferro que constantemente diminuía sua altitude, Satori finalmente demonstrou um traço de pânico. Ele bateu suas asas desordenadamente e parecia incerto se deveria romper diretamente a cortina de areia de ferro enquanto sofria muitos ferimentos ou descer em direção ao solo em uma tentativa de evitar a cortina de areia de ferro. Enquanto Satori estava hesitante, Mui correu para frente e saltou mais alto. Ele não teve que se preocupar em cair porque enquanto pulava ele encontrou vários apoios de areia de ferro que ele usou para pular mais e mais alto. Em termos de velocidade, Mui era muito inferior a Tsunade ou Jiraiya, ou Fujin, que estavam constantemente lidando com Satori, mas Satori, cuja atenção estava totalmente focada na cortina de areia de ferro, foi incapaz de reagir a essa velocidade lenta de Mui por ser incapaz de sentir medo da sede de sangue de Mui. Usando o estado desatento de Satori, Mui novamente saltou mais alto usando areia de ferro como apoio. Então com todo o seu chakra e com toda a sua força, ele esmagou a palma de sua mão na cabeça de Satori. Ao mesmo tempo, executou o jutsu mais forte de seu arsenal, estilo fogo, grande prisão celestial de fogo. Estrondo. De repente, Satori sentiu seu chakra sendo selado, seu corpo inteiro queimando em fogo, e notou a marca vermelha de curado impressa em todo o seu corpo. Só então ele percebeu o que Mui tinha feito com ele, e rugiu de raiva drogas. Mas Satori nem tinha terminado de falar, e Fujin já havia controlado a areia de ferro flutuando no céu para formar vários punhos e esmagar todos eles em Satori. Bum, bum 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 bum. Mas Fujin não parou por aí. Depois de uma chuva de muitos pequenos punhos de areia de ferro, um punho de areia de ferro gigante foi formado, e esse punho gigante foi então usado para esmagar Satori no chão. Bum! Assim que Fujin jogou Satori no chão com um punho gigante de areia de ferro, a furiosa Tsunade saltou alto novamente e bateu com o punho na cabeça de Satori com toda a sua força. Bum! O efeito de um soco de chakra totalmente poderoso de Tsunade causou uma explosão estrondosa e seu barulho ressoou nos ouvidos de todos. Sob os efeitos da ira de Tsunade, a enorme cabeça de Satori foi esmagada no chão, fazendo com que toda a vila sentisse algo como um terremoto. O chão dentro de um raio de centenas de metros se despedaçou instantaneamente, causando a formação de um poço profundo no centro do qual a figura de Satori estava meio enterrada. Não muito longe, a figura de Jiraiya e Gamabunta também cambaleou por causa do terremoto e quase caiu por causa da fragmentação do solo causada pelo soco forte de Tsunade. Fujin, que estava flutuando no ar, testemunhou a cena e suas sobrancelhas saltaram sob a máscara,
enquanto ele dizia para si mesmo com um leve zumbido: este definitivamente sobreviverá a um golpe tão forte. E perguntou após uma pausa: certo. O poder do soco aprimorado de chakra de Tsunade no modo ira é simplesmente de cair o queixo. A grande cabeça redonda de Satori foi diretamente esmagada pelo soco e afundou profundamente no chão, e por um tempo, não houve movimento. Jiraiya engoliu em seco, como se lembrasse de algumas memórias ruins, e perguntou com um tom gaguejante: ele não será morto diretamente, certo? Tsunade arregaçou a manga e disse enquanto cerrava o punho com raiva: é melhor você rezar para que ele esteja morto, porque se não, então... Antes que Tsunade pudesse terminar de falar, Toad Fukazaku imediatamente lembrou a todos com uma expressão séria: ele ainda não está morto, não baixem a guarda. Ao ouvir as palavras de Toad Fukazaku, os olhos de Tsunade ficaram frios e ela olhou para Satori, mas ao ver a outra figura vindo em sua direção, ela se controlou e não se apressou em fazer nada. Neste momento, Mui, que havia pousado no chão antes, caminhou em direção a Satori passo a passo, enquanto murmurava para si mesmo: tenho que corrigir os erros que cometi. Muku, vou acompanhá-lo até o Yumi, submundo. Logo, ele parou na frente do corpo enorme e feio de Satori, estendeu a mão e gentilmente acariciou as garras horríveis de Satori. Agite! No momento do contato com Satori, Mui sentiu como se tivesse sido atingido por um choque elétrico e de repente retirou a mão. Porque no momento daquele breve contato com o corpo de Satori, inúmeras emoções obscuras e malignas surgiram em seu corpo, mergulhando na escuridão e no inferno sem fim, e fazendo-o perceber profundamente o sofrimento de seu filho. Acontece que você estava sofrendo com tanta tortura. Fui eu quem fez você passar por tudo isso, e sou eu quem deveria ter suportado. Murmurou Mui enquanto lágrimas começavam a escorrer de seus olhos. Apenas um pequeno toque deixou Mui insuportável. Ele não conseguia nem imaginar o quanto seu filho Muku sofreu ao ser submetido a tamanha tortura pela caixa da última felicidade por mais de 2 anos. Eu vou libertar você. Dito isso, Mui levantou as mãos e começou a fazer sinais de mão, então carimbou a cabeça de Satori com a mão. Após a ação de Mui, o selo amaldiçoado da grande prisão de fogo celestial, previamente impresso no corpo de Satori, brilhou em vermelho. Então, imediatamente, todo o corpo de Satori começou a queimar e não demorou muito para que todo o seu corpo fosse envolvido pelo fogo de dentro para fora. Em um instante, o enorme corpo de Satori foi completamente engolido por chamas altíssimas. As chamas alcançaram o céu, sob a escuridão da noite, coloriram toda a vila com uma cor vermelha brilhante. Ai! Logo os lamentos e gritos dolorosos de Satori ecoaram por toda a vila. Ele caiu, rolou e lutou no chão para se livrar das chamas, mas sem sucesso, pois ele não conseguia se livrar dos grilhões da grande prisão de fogo celestial. Olhando para essa cena, Fujin não consegue deixar de murmurar. Da perspectiva de um estranho, parece que a grande prisão de fogo celestial foi feita sob medida para deter Satori, e agora que penso nisso, isso parece razoável. Afinal, o clã Mui é o guardião da caixa da última felicidade, então, eles provavelmente desenvolveram esse jutsu secreto para manter Satori sob controle. Em um penhasco alto longe de Konoha, um grupo de shinobi usando o tradicional manto preto da Akatsuki com estampas de nuvens vermelhas estava de pé ou agachado em uma fileira, olhando para Konogakakuri bem iluminado à distância. Sem exceção, todos eles são membros da organização Akatsuki. A pessoa no centro não é outra senão Iruko com seu corpo coberto por bandagens e a capa da organização Akatsuki sobre ele. Atualmente, ele tinha uma expressão muito simples e olhava para Konogakakuri com indiferença. Ao lado de Iruko está Sasori, que está usando seu fantoche Niruko. Depois está Kakuzu com as 2 mãos cruzadas sobre o peito, e então Idan lambendo os lábios ansiosamente para provar o sangue de outro Kage após o Yondaime Kazekage. Um pouco mais longe está o Shiha Shinichi agachado no chão com um sorriso zombeteiro no rosto. Ao lado dele está Tobi, não Obito, mas um shinobi usando os Virli Guru sobre ele, com a máscara espiral. Depois de Tobi está o time de Kirigakuri, composto por Biva Juzo, Kaguya Takashi, Yuki Kaio, Yuki Hayo, irmão de Kaio e outro novo recruta na Akatsuki, Oshigaki Kizami e Shinoiki Majeta. Ouvindo o lamento doloroso de Satori, Iruko disse com uma expressão de decepção: este é o limite. Sasori disse com um tom frio: o monstro que saiu da caixa da felicidade suprema é muito mais forte do que eu esperava. Nós deveríamos tê-lo usado para atacar ao mesmo tempo em que lançamos a ofensiva em larga escala. Iruko sorriu e disse: não se preocupe, aquele monstro era apenas um aperitivo, e basicamente não afeta nosso plano. Não importa o quanto Konoha resista hoje, com essa escalação, ele perecerá esta noite. Shinichi sorriu em zombaria. No momento em que recebeu a informação de que um membro da Matsukami estava presente na vila, as preocupações de Shinichi foram reduzidas muito. Embora ele ainda não tenha certeza se Boss será capaz de derrotar ou matar o atual Nagato, ele ainda está bastante à vontade. Nesse momento, Konan desceu do penhasco como um anjo. Iruko se virou para olhar Konan e perguntou com um tom respeitoso: devemos agir? Konan assentiu levemente, mas também disse: sim, mas há certas mudanças no plano devido à intervenção de Amatsukami. Todos, exceto Tobi, atacarão conforme o plano. Além disso, lembre-se de recuperar a caixa da felicidade suprema, pois ela pode ser útil no futuro. Além disso, Iruko, você é responsável por capturar Fujin dos Amatsukami para que Nagato possa extrair a inteligência de Amatsukami dele. Iruko assentiu. Tudo bem.
Konan olhou para a confiante Iruko e acrescentou. Fique atento à aparência de outros membros do Amatsukami, além de Suijin, o Muzubi e Yama. Iruko assentiu com um sorriso. Não se preocupe, eu cuidarei de Fujin. E imediatamente depois, ele fez sinais de mão e bateu a mão no chão. Com a ação de Iruko, vários pássaros quimeras apareceram na beira do penhasco, e Iruko disse, pessoal, vamos lá, é hora do prato principal. Todos os membros da organização Akatsuki que estavam no penhasco assentiram um após o outro e, um por um, pularam nos pássaros quimera invocados de Iruko e voaram em direção a Konoha. Depois que todos foram embora, Konan olhou para Tobi e disse, siga-me para o outro lado. Madara, quer você lá? Mostre o caminho. Tobi apenas assentiu e ambos correram para o penhasco onde Nagato e Madara estão presentes e silenciosamente observando Konoha. Hoje é a noite em que Konogakakuri se tornará história. Na vila, Yuga, Yui e Shizune, que se apoiavam, caminharam lentamente para o lado do campo de batalha, olharam para Satori lamentando no fogo e suspiraram com profunda emoção. Finalmente acabou. Neste momento, Fujin pousou ao lado das duas Kunoichi e disse, acabou? Não sejam ridículos. A verdadeira batalha nem começou ainda. Shizune olhou para Fujin com uma expressão vigilante. Embora este membro da Amatsukami na frente dos dois tenha ajudado a vila a lidar com o monstro Satori, a Amatsukami também é uma misteriosa organização terrorista como a organização Akatsuki. Portanto, Shizune é extremamente cautelosa com Fujin. Yui não é diferente de Shizune, ela também é vigilante, mas de repente ela se lembrou que Fujin havia salvado sua vida antes e se curvou agradecida a ele. Ano, membro Sama do Amatsukami, muito obrigada por me salvar antes. A força poderosa demonstrada por Fujin fez Yui usar subconscientemente o título honorífico, e como ela não sabia o nome da outra parte, então, Fujin fingiu olhar casualmente para Yui aleatoriamente, e depois de se certificar de que ela não estava muito ferida ou algo assim, ele disse, este teme que haverá batalhas mais difíceis acontecendo aqui muito em breve, então seria melhor que vocês fossem embora, já que nenhum de vocês é forte o suficiente para lutar contra o próximo grupo de inimigos. Shizune imediatamente balançou a cabeça. Nós somos o Shinobi de Konoha. É nosso dever proteger esta vila. Quando a vila está sob ataque, como podemos simplesmente nos encolher e deixar que os forasteiros façam todo o trabalho? Yui também assentiu repetidamente. Sim, somos muito gratos pela ajuda que o membro Sama da Amatsukami está nos dando, mas como Shinobi de Konoha, devemos proteger nosso lar e nossos entes queridos. Fujin se sentiu incomodado e não sabia o que dizer. Se fossem apenas alguns inimigos de nível Jonin, então ele não os teria incitado a sair daqui, mas o inimigo é a Akatsuki, e nenhum dos dois é forte o suficiente para enfrentar os membros da organização Akatsuki. Neste momento, Tsunade, que estava andando aqui, franziu a testa. Ela estava um pouco surpresa que este membro poderoso da Amatsukami se incomodaria em lembrar seus discípulos tão gentilmente. Embora ela sentisse que o comportamento dele era estranho, ela não se incomodou em se aprofundar nisso neste momento, sem mencionar que o lembrete da outra parte está correto. A própria Tsunade percebeu que a organização Akatsuki é muito perigosa. Embora Satori tenha sido contido, nenhum dos membros oficiais da Akatsuki apareceu, então a verdadeira crise ainda não começou. Independentemente de ser Shizune ou Yuga Yui, nenhuma das duas é forte o suficiente para lidar com a situação atual, então é melhor que elas se mudem para outras áreas e forneçam o tratamento médico necessário aos feridos. Com isso entendido, Tsunade disse aos dois, Shizune, Yui, vão para o Bloco C, perto do abrigo de evacuação. O Bloco C está lotado de refugiados, e muitas pessoas lá precisam de tratamento imediato. Com a ordem de Tsunade, Shizune e Yui pararam de insistir, e depois de reagrupar os subordinados ao redor delas, ambas correram rapidamente em direção ao Bloco C. Depois que Yui e Shizune foram embora, Fujin finalmente deu um suspiro de alívio. Enquanto Yui estiver neste campo de batalha que provavelmente se tornará o mais perigoso, Fujin não será capaz de se concentrar totalmente na luta contra o inimigo, pois parte de sua atenção estará sempre voltada para Yui. Isso pode não ser um problema tão grande ao lutar contra inimigos de nível baixo como Satori, mas ao lutar contra Iruko, tendo Pen e óbito, fará com que Fujin revele falhas desnecessárias.